Um grande abraço a todos vocês das redes sociais. Vamos falar de Internacional e Santos. Está tudo pronto para o jogo de domingo às 18h30 no Limeirão. Primeira vez que Neymar jogará no estádio Major José Levi Sobrinho. Não há mais ingressos para a torcida do Peixe e a procura por parte da torcida da Inter, ela poderia ser melhor caso o time estivesse em uma condição melhor. Mas muita gente vai ficar no setor da Internacional só para ver o Neymar, que a chance de rebaixamento da Internacional ela é muito grande, né? A Inter não venceu ainda, tem 7 empates na competição e 4 derrotas em 11 jogos. É o único time que não venceu ainda no Campeonato Paulista, né? Então a situação da Inter é a seguinte: Inter, Água Santa e Noroeste. Os 3 times têm 7 pontos. O Velo Clube tem 10, só uma tragédia para o Velo Clube cair. Então é o seguinte: a Inter é a única equipe que não tem vitória e o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Noroeste tem uma vitória, ganhou da equipe do Velo Clube na estreia por 2-0. O Água Santa tem uma vitória, ganhou do Red Bull Bragantino por 3-0. Então a matemática para a Inter é muito simples. Se ela ganhar do Santos, ela tem que torcer para o Água Santa não ganhar do Velo Clube em Rio Claro e o Noroeste não ganhar da Portuguesa em Bauru, tá? Lembrando, a Portuguesa joga em Bauru precisando vencer, porque ela estava ganhando ontem do São Bernardo por 1-0 até os 50 minutos do segundo tempo. O Rildo tinha feito 1-0 e o Léo Jabá, ex-Corinthians, empatou. Por isso que eu tô com a camisa da Portuguesa aqui atrás, porque a Inter vai precisar da luz. E essa camisa eu ganhei do meu grande amigo Tavares, zagueirão do Mundo Áfia. Então, a Portuguesa vai para Bauru precisando ganhar, porque o Santos nesse grupo é o líder. O Santos tem 15 pontos, ganhou do Noroeste no meio de semana 3-0. O Red Bull Bragantino fez 3-0 no Mirassol ontem. Isidro Pita, uma grande partida. Então o Red Bull Bragantino foi a 14. O Guarani, que tinha empatado com o Velo Clube por 1-1 em Campinas, tem 12. E a Portuguesa também tem 12. Então, além da Portuguesa ter que vencer o Noroeste, vai ter que torcer contra Guarani e Red Bull Bragantino. O Santos vem para cá, dependendo só dele, para carimbar o primeiro lugar do grupo e ter a vantagem de jogar as quartas de final na Vila Belmiro. Então o Santos vem completo, como disse o Pedro Caixinha na coletiva, e ganhando da Inter, ele carimba o primeiro lugar do grupo. Então olha a situação da Inter, tendo que vencer o Santos, que vem completo com o Neymar, e o Santos precisando ganhar para ficar em primeiro lugar do grupo. Então a Inter ganhando, ela tem que torcer para o Água Santa não ganhar do Velo Clube na cidade de Rio Claro e o Noroeste não vencer a Portuguesa em Bauru. Se a Inter empatar com o Santos, ela tem que torcer para o Água Santa perder o jogo para o Velo e o Noroeste perder para a Portuguesa. Imagine só a Inter escapando do rebaixamento com 8 empates. Seria inacreditável. Se a Inter perder para o Santos, ela está rebaixada para a Série A2 após 6 anos. Sobre o time da Inter, um desfalque apenas. Marlon, com o terceiro cartão amarelo, não joga. O Flávio será o seu substituto. Muito provavelmente o técnico deva manter a base que empatou com o Água Santa 2-2. A Inter vencia até os 44 do segundo tempo, quando teve aquele pênalti mandrake do Rony Carrilho em cima do Netinho, que originou o gol de empate do Ademilson. Falando nisso, a Internacional ontem fez uma nota de repúdio contra a arbitragem, né, apontando todos os erros de arbitragem nesse Campeonato Paulista. Eu acho o seguinte: 3 deles foram importantes a gente falar, porque teve o gol anulado do Alexandro contra o Guarani, mas eu achei que estava impedido. A Inter reclamou da expulsão do Roberto Rosa contra a Portuguesa, eu acho que foi correta, foi uma cotovelada. E outros lances que eu também acabo concordando com a arbitragem. Por exemplo, o gol do Rony Carrilho, que foi anulado aos 49 do segundo tempo em Diadema, eu acho que ele está impedido. De qualquer forma, a Inter reclama justamente do pênalti em Rio Claro contra o Velo. Para mim foi em cima do Rony Carrilho, o Yuri Ferraz empurra o equatoriano. O pênalti contra a Portuguesa que não foi dado, nem revisão teve, porque na sequência a Portuguesa teve um pênalti em cima do Jajá cometido pelo Ibali,
e pelo goleiro André Luiz. A Portuguesa faz 1-0 com o Cristiano. E o pênalti inexistente, dado ao Água Santa, que gerou um empate por 2-2. Então, nesse aspecto, a Inter está correta de fazer essa nota de repúdio, tá bom? Lembrando que se somarmos a Série D do ano passado, a Inter não ganha há 13 jogos, e o recorde dela são 16 partidas sem vitória. Então a Inter se aproxima muito, muito de bater esse recorde, né? A Inter não consegue realmente vencer nesse Campeonato Paulista. De qualquer forma, nós vamos transmitir o jogo amanhã no Limeirão, né? Amanhã não, no domingo. Estarei ao lado do Igor Sedano, do Marquinho Rockman, do DJ Ed, enfim, de toda a nossa equipe, do Lucas Claro, para esse grande jogo entre Inter e Santos, a primeira vez de Neymar em Gramado limeirense, tá bom? Na situação do Campeonato Paulista, no grupo A definido já Corinthians e Mirassol. Corinthians tem 26, o Mirassol tem 16, isso porque o Botafogo perdeu para o Palmeiras de virada 3-1 no Allianz Parque, então não tem mais como chegar no Mirassol. Os gols do Palmeiras ontem, Estevão, que golaço, hein? Facundo, Torres e Luigi. Lembrando que o Alexandre Jesus abriu o placar para o time de Ribeirão Preto. No grupo C, nós temos o São Paulo com 16 e o Mirassol com 15, já definido esse confronto também. Vai depender se será no Morumbis ou em Novo Horizonte. A definição acontece no fim de semana. E no grupo D, o São Bernardo ontem com empate contra a Portuguesa se classificou, 23 pontos, e aí Ponte Preta 22, Palmeiras 21 decidem a última vaga. A Ponte joga no fim de semana em casa contra o Red Bull Bragantino e o Palmeiras vai a Mirassol enfrentar o Mirassol. O Palmeiras está correndo um sério risco de ficar fora das quartas de final após 15 anos. Copa do Brasil. Ontem nós tivemos a classificação do Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo em cima do Amazonas, que é um time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. 0-0 no tempo normal, jogo no Kleber Andrade em Cariacica do Espírito Santo, e nos pênaltis 5-3 para o Rio Branco. Por que eu estou falando desse jogo? Porque quinta-feira que vem, aqui no Limeirão, tem Inter e Vila Nova de Goiás, 9h30 da noite. Se a Inter passar do Vila Nova, vai para a segunda fase, ganha mais dinheiro e vai enfrentar o Rio Branco de Venda Nova novamente no Limeirão. Então, olha, um adversário menos difícil do que o Amazonas. Então, surpreendentemente, o Rio Branco de Venda Nova eliminou o Amazonas e agora espera o ganhador de Inter de Limeira e Vila Nova. Se a Inter cair no domingo, imagine que xoxo vai ser a Copa do Brasil, né? Que público pequeno. Agora, se a Inter escapar por um milagre, nós teremos um público excepcional quinta-feira no Major Levi. Recopa Sul-Americana, nós tivemos ontem no El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina, o primeiro jogo da final. Botafogo desfigurado, sem técnico, mal em campo, e o Racing não teve muito trabalho para fazer 2-0 com gols do Vieto e também do Adrian Martínez. Jogo de volta na quinta-feira que vem, às 9h30 da noite, no Engenhão. Então o Botafogo tem que vencer por 2 gols de diferença para levar para pênaltis, ou por 3 gols para ser o campeão. O Racing pode perder até por 1 gol de diferença. No basquetebol, nós temos a volta do basquete adulto em Limeira. Lembra, antigamente era o Winner que ganhou títulos, bicampeão paulista, campeão da Liga do Oscar, campeão de jogos abertos, jogos regionais, Liga Sul-Americana, enfim. Agora quem patrocina a equipe é o Mandic. Então o nome do time da Faculdade São Leopoldo Mandic, Mandic Limeira Basquete. E o time é comandado pelo Telmo, o deus da raça, o maior pontuador da equipe limeirense, com 4.129 pontos. Pois bem, depois de anunciar todos os reforços do Sub-18, o campeonato começa agora em março, esse campeonato da divisão de acesso, é uma Série A2 do Campeonato Paulista de Basquete, começará em agosto. Então, aos poucos, o basquete limeirense vai anunciando os reforços para o adulto. Então, o primeiro deles é o Renan, grande amigo Renan, pivô, 35 anos, 2,11 metros de altura, né? Ele que jogou na Winner nas temporadas 2013, 2014. Ele que marcou 335 pontos em 59 jogos pela Winner. Passou por Lajeado, passou por Tijuca, Unitro Uberlândia, jogou no Vitória da Bahia,
Na Espanha, passou pelo Sevilha, pelo Bilbao. Então o Renan foi contratado, é o pivôzão da equipe limeirense para o Campeonato Paulista. Olha, bom nome, hein? Gostei, Thelmão. E o Brutus Futsal, time adulto e profissional de Limeira, conheceu seus adversários da Liga Paulista. Então são 8 equipes. Taubaté vai jogar só o segundo semestre, Dracena vai jogar só o segundo semestre, enfim, Dayatuba também. Então 8 equipes vão participar a partir de março da Liga Paulista. Além do Brutus, o Pinda, que é o atual campeão, Uniar Araraquara, Barão de Mauá de Ribeirão Preto, Botucatu, Impacto Futsal, Inter Mogi, que é de Mogi das Cruzes, e o São Bernardo. As 8 equipes jogam entre si em turno único. O Brutus fará 4 jogos em casa e 3 fora, segundo o gerente Marinho. Então os times jogam entre si em turno único. Os 2 primeiros colocados vão direto para as semifinais. Terceiro, quarto, quinto e sexto disputam um playoff melhor de 2, jogos de ida e volta. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto. Terceiro e quarto têm a vantagem de 2 resultados iguais e de decidir em casa. Os ganhadores desses playoffs se juntam aos 2 garantidos nas semifinais, e aí nós teremos as semifinais da competição. O Brutus anunciou mais 2 alas nesta semana. O Gustavo Henrique tem 18 anos, vem de Jundiaí, e o Vinícius Coelho, 23 anos, vem do Barão de Mauá. Tá bom? Para completar o nosso boletim informativo de todos os dias, obrigado pela sua companhia. É um prazer. Deixa eu mandar um abraço pro Caê Rock. Tá vendo esses cachecóis que eu tenho aqui atrás? Todos eles são estádios que eu conheço. Então, todos eles, olha lá, Manchester City, Liverpool, tem Mallorca, tem Sevilha, tem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting. Então, os estádios da Europa que eu conheço, eu trago de presente para mim, né? Para minha coleção cachecol. E vendo esse noticiário, o Caê Rock, um limeirense, meu grande amigo, me deu de presente um cachecol da Roma. Olha que bonito esse cachecol da Roma. Olha que legal. Bacana demais, cara. Olha aqui. Ele falou: Edmar, eu fui no Estádio Olímpico de Roma e comprei. Tá lá na minha gaveta. Para mim não altera nada. Para você, para sua coleção, é muito importante. Falta agora conhecer, né? Eu conheço a Itália, né? Conheço Milão, mas não conheço Roma. Quem sabe a gente possa fazer uma visita também no Estádio Olímpico. Completando o nosso boletim, o Reels, o Momento Reels. Eu fecho sempre o meu boletim com o Momento Reels. Marquinhos Capivara de novo. Ele vai contar da vingança que ele teve quando ele era juvenil e os profissionais, ele fazia um suquinho na geladeira que é uma delícia. Quando ele voltava do treino, cadê o suco? Os profissionais tinham tomado tudo. Veja a vingança de Marquinhos Capivara. Ele conta no podcast Você Pimba do Rápido no Ar. Um grande abraço. A gente volta com mais notícias de esporte. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Se gostou, dá um like aí, dá um joinha, muito importante pra gente. Forte abraço, até a próxima. Marquinhos Capivara, conta aí essa resenha. Cara, fazia aquele que suco, porque o profissional comia primeiro, depois o que sobrava a juvenilzada ia se virar, né? Rapaz, fazia aquela jarrinha de suco bem geladinho, botava, né? Ia no vizinho, pedia, botava a jarrinha lá. Cara, quando a gente voltava, cadê o suquinho gelado para nós almoçar? Os caras já tinham tomado. Eu digo, eu vou armar para esses caras. Esse foi outro dia que eu corri. Aquele dia os caras me deram prensa mesmo. Mas eu falei, eu vou fazer essa armação no começo da semana, para não prejudicar no jogo do final de semana. Falei, estão me sacaneando, eu vou sacanear. Aí pegaram tal, tomaram, eu, beleza, não tem erro não. Fiquei na minha, não falei nada. No outro dia eu fui, comprei 2 comprimidos de lactopurga, esmaguei bem o bichinho, desmanchei que não dava nem pra ver, meu velho. Olha, pá, toquei, botei bastante, já deixei bem bacana já lá. Meu velho, na quarta-feira não teve nem o coletivo. Foi só neguinho se borrando pras calças. O que aconteceu? Ó, fulano não veio treinar porque tá lá com dor de barriga.